Todo mundo está enxergando aqui a tela da apresentação? Tá, legal. Então, bom, acho que vamos lá, né? Vamos dar a largada, e aí, quem quiser, vai entrando aqui, eu vou admitindo aqui as pessoas, tá? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo prestígio, obrigado por estarem presentes aqui nesse encontro, onde a ideia é falar sobre civilização islâmica, tá? Bem, sempre uma coisa complicada que nas conversas que eu tenho com colegas é conseguir distinguir entre civilização islâmica e religião islâmica, né? Obviamente, existe uma correlação muito grande entre esses dois conceitos, mas a civilização islâmica ela é muito mais ampla, muito maior do que a religião islâmica. Ela abarca a religião islâmica, mas ela contém muitas outras características, né? Um exemplo que eu costumo dar é quando, por exemplo, eu não esqueço quando eu ia em jogo de futebol e que o jogador chutava a bola na trave e a gente gritava, nossa! E o que é esse nossa? Nossa é Nossa Senhora de Aparecida, né? Então, existe, mesmo que a gente não... Eu cresci, e todos que estão no Brasil, né, cresceram num ambiente onde existe uma cultura cristã, né? Onde a gente tem, enfim, a gente é de São Paulo, a gente grita Nossa Senhora, né? Quando o jogador chuta a bola longe do gol, e isso não tem nada a ver com a religião cristã, né? Tudo tem a ver com, obviamente tem a ver, mas não tem, já está distante, né? E é isso que talvez na língua portuguesa não exista o termo islandade, como tem a cristandade, que a gente pode definir, a gente pode separar o cristianismo da cristandade. A cristandade seria essa cultura cristã onde a gente está imerso, né? Mas não existe o termo islandade, existe o Islã, né? A civilização islâmica. E bem, então, onde que está a civilização islâmica no nosso dia a dia? Se vocês, por exemplo, pegarem um copo de café para tomar um cafezinho, vocês vão estar tomando um kahwa. A palavra café vem do árabe, kahwa. E o café ele se expandiu da Etiópia para o Islã por meio quer dizer, iniciando através do sufismo como uma bebida não alucinógena, né, mas uma bebida que tem efeitos importantes quando o sufi precisa, quando a pessoa que tem essa linha que segue o sufismo precisa, vamos dizer, entrar em transe e tal, ela precisa ficar horas e horas, ficar falando um mantra, né? E aí, para ficar acordada, ela toma o café, né? E aí, daí que veio a expansão do café. O café é bastante difundido pelos otomanos, e aí a gente vai hoje lá no Café do Ponto e toma um cafezinho, e isso é algo que foi trazido pela cultura islâmica. A gente, quando come alface numa salada, a gente está comendo alhas, que é salada, literalmente, em árabe, né? Ou quando a gente celebra em maio a alforria dos escravos, al-Huria, que é a liberdade,
a liberdade, al-Huria, ou quando a gente... enfim, vocês sabem tão bem quanto eu, tem inúmeras palavras da língua portuguesa que vêm do árabe, né? Tem uma que eu gosto muito e que a gente não usa muito no Brasil, mas em Portugal se usa bastante, que é o alfarrabista. Alguém sabe o que é o alfarrabista? O alfarrabista é o sebo. É o sebo, onde você compra livros. E alfarrabista vem de Al-Farabi. Al-Farabi é um filósofo do Islã. Né? Al-Farabi, que vem da região de Farab, né? Que é no Afeganistão, enfim. Outra coisa que eu gosto muito e que a gente usa bastante no nosso dia a dia, principalmente eu como físico, a gente usa, e hoje em dia na computação o tempo todo, os algoritmos. Os algoritmos vem... a palavra algoritmo vem de Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, que foi um dos grandes matemáticos do Islã, um persa, né? E o nome dele, Al-Khwarizmi, é porque ele veio da região de Khorezm, que nem o Khomeini vem da região de Khomein. Enfim, isso tem muitos termos no árabe relacionados a a origem da pessoa, né? A origem o local de nascimento da pessoa. E bem, aí eu estava ali tentando estruturar esse curso, porque tem tantas coisas para se falar que vão muito além da língua, que já é uma herança, a língua árabe, uma herança da civilização islâmica, né? E uma das línguas mais faladas do mundo hoje em dia. E bem, aí eu montei esse pequeno azulejo aqui que vocês podem ver aqui. E é um desenho que eu fiz aqui como uma espécie de símbolo provisório desse curso, desses encontros que a gente vai ter. E nesse desenho tem várias coisas, tem vários elementos aqui. Eu gostaria, então, de falar um pouquinho sobre esses elementos, né? Mas a ideia do curso, no geral, a gente vai falar de religião, claro, né? Vamos falar da interação do Islã com os chamados povos dos livros, um jeito simpático de chamar, que eles chamam de Ahl al-Kitab, os povos judeus, cristãos, zoroastristas, povos que já tinham recebido a revelação antes da chegada do profeta Maomé. E, aliás, diga-se, nessa parte de religião, a ideia também é desmistificar muita coisa. Talvez vocês já saibam, alguns não, como que a figura mais citada no Alcorão é um senhor chamado Musa, que é o Moisés. É a figura mais citada no Alcorão. Ou que o Jesus Cristo também é citado no Alcorão como o Messias. E existe até um livro sobre a Maria no Alcorão. Um livro dedicado a Maria. Enfim, evidentemente, o Islã bebeu do judaísmo e do cristianismo que existiam naquela região. Vamos falar de uma parte que eu gosto muito, que são as guerras, né? Eu gosto muito, não porque eu gosto de guerra, mas eu acho muito interessante ver como tantos povos diferentes e tantas dinastias suplantaram umas às outras, e umas eram sunitas, outras eram xiitas. Obviamente, a gente vai entrar nesse detalhe dos xiitas e sunitas quando a gente estiver falando da religião em si. O item 2, talvez, seja o item mais que a gente vai explorar mais, porque, embora a gente esteja falando de algo que vai muito além da religião, ela é a base de toda essa civilização, né? Pessoas, desculpa, está em inglês o curso, porque eu já montei ambiciosamente, pensando em passos maiores, tá? Eu montei só uma vez, mas eu falo em português, tá? Então, falar de povos árabes, persas, curdos, mongóis, turcos, existe muito desconhecimento. A gente sempre fala,
aqueles árabes, são todos árabes, né? Nem todos os árabes são muçulmanos, nem todos os muçulmanos são árabes. Enfim, algo para também quebrar um pouco e descer um pouco no detalhe, quando cada povo acabou adotando o Islã, né? Os mongóis, por exemplo, eles não eram, digamos assim, muçulmanos, eles entraram botando para quebrar, literalmente, né, destruindo toda a cidade de Bagdá, com a casa do conhecimento que tinha lá, e jogando o califa do minarete. Então, vamos dizer que não era nada muito ortodoxo, e depois eles se converteram ao Islã, depois de algumas gerações. Vamos passar também por ciências, arte e arquitetura, e depois eu achei, talvez por bem, criar um módulozinho, um pedaço onde a gente vai falar de otomanos, especificamente dos otomanos, que foi uma dinastia de 400 anos, né? Não é pouco tempo, praticamente ali, quase que entrando em Viena, né? As portas de Viena, a gente tem o Mozart fazendo aquela marcha turca para lembrar dos batedores turcos ali nas portas da cidade de Viena, em 1683, e chegando ali em Bagdá, tendo a Argélia como um estado satélite, enfim, controlando bastante território do mundo que a gente conhece, né? E claro que quando a gente vai entrar na modernidade, falar do Islã e modernidade, a gente vai abordar a questão de Israel, vai abordar a questão do terrorismo islâmico, que é apenas um detalhe de uma história muito rica e que hoje em dia fica evidentemente manchada, né, com estados que se declaram teocracias ou retorno do califado e que cortam cabeças e matam todo mundo, mas isso não é o Islã, ou é uma das facetas do Islã, dentre tantas outras, né? Essa seria um pouco o guia, tá? Agora, aquela figura que eu fiz, se alguém tiver pergunta, quiser comentar, fica à vontade, tá? Essa figura que eu fiz aqui da introdução, tem uma palavra aqui no meio, que é Hafara. Hafara. O árabe ele é muito parecido com o hebraico, do ponto de vista gramatical, enfim, são línguas semíticas, né? E isso significa que cada palavra, ou a maior parte das palavras, elas têm uma raiz que são 3 letras. Então, você pode, no hebraico você fala escrever, né? Katav, e em árabe você fala katabá. E aí, maktub, estava escrito, ou katib, é o escritor, ou kitab, é o escritório, tudo ligado ao KTB, né? Então você tem essa maravilhosa gramática, e a palavra Hafara, que são essas 3 letras, né? O Ra, o Fa e o Ra, significa escavar. E foi a palavra que eu encontrei. Eu fiquei procurando palavras para colocar como símbolo desse encontro, e pensei em várias. Pensei em Safará, que é viajar, porque esse encontro seria uma viagem através do tempo e do espaço. E Safará, inclusive, a gente tem a palavra safari, que vem de safará, né, viajar. Né? Mas eu achei que combinava mais com isso o Hafara, que é escavar. Porque sempre que eu penso no estudo da civilização islâmica, eu fico pensando num campo de petróleo vasto, imenso, onde você começa a cavar um território, ali, um terreninho, um pedacinho, começa a jorrar petróleo, você fala, nossa, quanto petróleo, quanto petróleo. Aí, quando você está lambuzado de petróleo, você fala, bom, mas tem mais para lá tem mais um poço aqui, vamos aqui, cava, sai mais petróleo. E você não consegue, tem horas que a gente se perde, eu fico ali cavando um túnel de 10 metros de profundidade,
e esqueço que tem outras tantas coisas nesse vasto terreno que é a história da civilização islâmica. Então, para mim, escavar é o que eu vou o que eu vou fazer. Eu vou tentar, na verdade, trazer para vocês aqui algumas peças arqueológicas dessa escavação que eu fiz, tá? E que é longe, mas muito longe, de ser 1% do que é a rica história da civilização islâmica. Então, é um estudo que é um contínuo infinito, não vai acabar nunca, né? E é uma delícia, porque sempre tem algum assunto novo que tá relacionado. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é um pedacinho do que eu já estudei sobre a civilização islâmica. Eu vou compartilhar com vocês e certamente vai ser uma troca rica, porque eu tenho certeza que vocês também vão trazer elementos aqui, tá? Michel, Hafirá em hebraico é escavar, é parecido? Exatamente. Bom, a língua é uma das coisas que me fez mergulhar. A origem desse meu fascínio pela civilização islâmica é o meu fascínio pela civilização judaica. Eu comecei esse trabalho buscando os judeus no mundo islâmico, porque a minha família vem de países islâmicos, né? E eu gosto muito do hebraico, e quando eu comecei a estudar o árabe, eu vi, nossa, como é semelhante, incrível, né? Não só as palavras em si, mas a própria construção gramatical. O hebraico é muito mais fácil, tá? O hebraico é muito mais fácil gramaticalmente. O árabe tem algumas peculiaridades, e o árabe é uma língua que não mudou, né? Ela não pode mudar, porque é a língua da revelação, né? E se vocês, então, é a língua na qual Allah, que é Deus, falou com o profeta, né? E se vocês pensarem, mas olha só, mas isso é radical, né? Como diziam os franceses, la langue est un être vivant, a língua é viva, ela muda e tal. De fato, o árabe falado, ele é muito diferente do árabe escrito. O árabe falado, você tem dezenas de dialetos. O marroquino, se estiver conversar com o egípcio, ele não vai entender quase nada. E um palestino conversando com o iraquiano também não. Mas o escrito é o mesmo. A escrita é a mesma. É o que eles chamam de língua diaglótica, se eu não me engano. Não sei se em português o termo é esse. Eu acho que é diaglótica, tá? E o hebraico, se a gente pode falar, não, olha como a gente é mais moderno e tudo mais, mas existia mesmo no início da criação do Estado de Israel um grande problema com o hebraico. O hebraico não foi uma língua que o Ben Yehuda decidiu refundar e foi todo mundo aceitou. Não. A maior parte das pessoas queria que o Yiddish se tornasse a língua oficial do futuro Estado de Israel, porque a língua hebraica é uma língua... Você não pode falar vou ao banheiro em hebraico. Tem que respeitar. É a língua da Torá. Então, existia essa mesma discussão que tem no Islã, existia no judaísmo, tá? Diga-se também, nesse sentido, o cristianismo, o livro cristão, ele não teve essa língua, né? Essa língua sagrada na origem, mas eles criaram uma maneira de tornar o Velho Testamento sagrado para os cristãos também, né? Que seria a Septuaginta, que é a primeira tradução do Velho Testamento para o grego, quando o Ptolomeu, lá no Egito, juntou 70 sábios e colocou todos eles em salas separadas para traduzir do hebraico, do aramaico para o grego, e por um milagre, todas as traduções estavam idênticas, o que significa que Deus teria referendado aquela tradução como sendo a oficial. Tá? Mas, tá vendo? Esse é o problema de mergulhar no Islã. A gente vai cavando um buraco, e eu preciso voltar um pouco mais para a superfície
e falar um pouquinho mais dessa figura para vocês. Vocês estão vendo aqui do lado esses desenhos? Michel, sim. Eu queria fazer uma pergunta sobre a língua, por isso posso agora? Pode. Então, o árabe, ele é anterior ou ele é contemporâneo ao islamismo? Não, o árabe é anterior. O árabe é anterior. Na Península Arábica, era muito comum você escrever poemas, ou você... Não sei se escrever é o termo mais correto, porque o papel não era alguma coisa muito usual no Islã antes da interação com os chineses, antes do século VII, né? Mas era uma língua falada na Arábia, sem dúvida nenhuma, a língua dos poetas. Era a língua dos poetas. Tá? Vou continuar aqui, tá? Mas qualquer coisa... É isso que você quer saber, Arlete? É isso, né? Tá. Então, aqui, olha só, esse detalhezinho aqui que eu estou passando para vocês aqui, que está se repetindo diversas vezes, está escrito Allah Muhammad. E é uma coisa impressionante que a geometria é capaz de fazer você escrever Allah Muhammad desse jeito, né? Então, essa é uma das características desse desenho aqui, que eu quero mostrar para vocês. Caligrafia, religião, arte, arquitetura, filosofia e o árabe. Tudo sintetizado num simples desenho aqui. Tá? E é isso que é o Islã. O tempo todo, qualquer coisinha que você olha, vai ter tudo tá ali. Tá tudo ali. Ciência, arte, filosofia. É uma coisa interminável. Bem, não precisam se preocupar com nomes e tal, até eu mesmo não guardo todos esses nomes, mas é só para mostrar um pouquinho para vocês a caligrafia, um pouco da caligrafia árabe. Tá? Então, a caligrafia tinha essa caligrafia, vamos dizer assim, no começo ali, pré-islâmico, vamos dizer, um período pré-islâmico, ou quase no período da revelação, a Jasma. Depois, a gente... cada período da história do Islã, ou mais adiante do Islã, né? Eu vou até passar adiante para mostrar o Kúfico, que é a Kúfic, que é mais importante. Em cada lugar, a caligrafia se tornava uma espécie de marca registrada. É que nem quando eu era jovem, em São Paulo, aquele político Paulo Maluf, ele colocou nas ruas aquele trevo vermelho no calçadão, é o símbolo da campanha dele, né? Então ele passava aquele trevo vermelho de 4 folhas para tudo que é lugar. E aquilo virou um símbolo. Então, se você passa na rua hoje e vê uma calçada com aquele trevo, você fala, esse aqui foi daquela época, daquele período, né? E a caligrafia árabe é exatamente isso. A caligrafia, ela era de um período. O governante, ele contratava um calígrafo e falava, olha, agora você tem que mudar a letra aqui dos meus... Né, eu quero colocar placas aqui, eu preciso ter uma letra diferente. E a própria pena do calam, da tinta, né, ela tinha uma espessura tal que, olha, as princesas só podem usar uma certa espessura, o calígrafo pode usar essa outra espessura. Então, existia uma hierarquia na caligrafia que é, enfim, fundamental, né, para dentro desse ordenamento islâmico, né? Aqui, os primeiros livros, as primeiras impressões do Alcorão foram escritas nessa caligrafia que eles chamam de Kúfic. E o Kúfic tem vários outros estilos. Esse aqui é o estilo que eu usei ali. Tá? Por incrível que pareça, em todas essas frases está escrito a mesma coisa e está escrito Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que significa em nome de Deus, o misericordioso, e qual que é o outro termo? Bom, não lembro, mas são os atributos de Deus, que é uma outra questão. Mas isso é em nome de Deus, o misericordioso, o bondoso, eu não lembro qual que é o outro atributo, lamentavelmente é uma vergonha. E esse Bismillah, ele até se tornou um verbo no Islã,
que é a Basmalá. Você vai fazer a Basmalá, você fala Bismillah Rahman Rahim, em nome de Deus misericordioso. Bem, depois tivemos alguma evolução dessa caligrafia para se tornar mais curvilínea, com o Thult. E em algum momento do período Umayyad, que a gente vai entrar no detalhe de que são esses períodos, tal, o árabe passou a ter pontos e diacríticos, né? Porque, veja, eu não sei se aqui a gente consegue ver, vou voltar um pouco. Isso aqui é muito difícil de ler. Mesmo para um conhecedor do árabe, porque as letras em árabe, elas têm muitas letras têm o mesmo formato, e o que diferencia elas hoje é o ponto. Então, por exemplo, se você tem algo, vocês conseguem ver, você tem uma letra que é uma espécie de um U alargado, um ponto embaixo é o Ba, é o B, com 2 pontos em cima é o T. É a mesma letra. E com 3 pontos em cima é o Tha. É a mesma letra. Enquanto você não tem esses pontos, você não consegue... você comete muitos erros. Além desses pontos que foram introduzidos com o Tashkil, quer dizer, aqui o B recebeu esse pontinho aqui embaixo, né? Além disso, foi introduzido também o que seria em hebraico os nekudot, os pontinhos, e que não são esses pontos, tá? Esse ponto aqui não é equivalente ao ponto na língua hebraica. É esse traço, a kasra, a dama, a kasra aqui, o fatha, a dama, o sukun e a shadda. Esses itens gramaticais são os que dão o som da vogal curta. Por exemplo, ba, bu, bi, b, o B mudo, né? E o ba, o B enfatizado, né? Dois Bs. Né? Exemplo, quando a palavra, uma das coisas que eu adoro, né? Tanto em Israel, como no Líbano, como no Brasil, tá? É a azeitona. A azeitona. Né? A azeitona é uma coisa deliciosa. E o árabe, o nome, a palavra vem do árabe, é zaitun, zaitun. E o artigo al-zaitun. Al-zaitun. Só que algumas letras do árabe, como o Z, por exemplo, ele tem essa questão de quase que mecânica, né? Que não dá para você falar al-zaitun, você acaba falando azaitun, e aí fica azeitona. E o Z é como se fossem 2 Zs. E aí você coloca esse carinha aqui, esse Wzinho em cima do Z. Fica azaitun. Enfim, é só uma... Tô divagando aqui. Bom, e aqui mais o Nashk, que significa copiar, né? Já é uma caligrafia do século X, já num período onde existiam muitas cópias, já tinha o papel e tudo mais, né? Então, está aqui a Basmalá, Bismillah Rahman Rahim, e aqui tem algum verso do Alcorão, né? Depois vem toda essa questão de geométrica da língua, né? Quantos pontos qual que é o tamanho do Aleph, por exemplo? Você tem que colocar aqui 9 pontos. Então, você tem toda essa medida geométrica das letras, né? Todas as letras têm que caber num círculo, por exemplo, ou ter alguma relação com um círculo. E hoje em dia você tem a clam al-sita, a cita, na verdade, esse al também não é pronunciado, porque o S também é uma vogal lunar, ou solar. Então fica a clam a cita, que são essas caligrafias aqui. Tudo bem? De novo, isso aí é só para ler esse poema que é maravilhoso, um poema persa. Uma caneta, né, um lápis e um punhado de tinta, né, uma gota de tinta, faz o mundo inteiro pensar. Mas em inglês fica bonito que rima, né? A pen and a drop of ink make the whole world think. Então tem essa... Bem,
obviamente, a caligrafia atingiu um ponto, talvez, de excepcional com os turcos, e essa aqui é a Tugra. A Tugra é a assinatura do sultão otomano. E aqui, por incrível que pareça, está escrito algo. Eu até achei aqui na Wikipedia um jeito interessante de mostrar o que está escrito aqui, né? Muhammad, ou Mahmud, é a mesma coisa, Mahmud Khan, que é o Khan, que nem o Gengis Khan, né? Então é o Mahmud Khan, Bin, que é o filho, que eu não estou achando aqui, Bin, muito difícil de ler esse Bin, Abdul Hamid, enfim, aí tem toda a linhagem dele. Então, essa é a assinatura do Mahmud, filho do Abdul Hamid, né? E o símbolo aqui, dentre os otomanos, particularmente, né, tem essa questão dos ventos que vêm do leste para o oeste, assim como os otomanos vieram lá das estepes da China até as portas de Viena, né? Do leste para o oeste, as bandeiras que representam a liberdade, essa geometria de uma espada, enfim. Aqui eu também deixei aqui só para mostrar para vocês como é que a caligrafia é vista hoje, né? Então você tem aqui na bandeira da Arábia Saudita, ou a bandeira do Daesh, ou a bandeira do Talibã, ou bandeiras mais antigas, como a dos Almoravidas, ou a do Hayreddin, o Barbarossa. Vocês conhecem o Hayreddin Barbarossa? Agora, talvez vocês não saibam que o Hayreddin é a mesma palavra em hebraico de Haredim, que é o temente, é o temente Barbarossa, né? E aqui a bandeira do Irã com o desenho Kufik aqui, né? E aqui, o que está escrito aqui? Allah Akbar, ou God is the greatest, né? Deus é o maior. Finalmente, aqui, para terminar um pouco esse capítulo inicial de caligrafia, que também, atenção, isso aí estamos falando de civilização islâmica, né? Tem essa foto muito muito baixa resolução, lamentavelmente, foi feita em iPhone a uma certa distância, da porta de Jaffa, em Jerusalém, onde está escrito, como vocês podem ler, não há Deus senão Deus, que é o famoso La ilaha illa Allah, e ao invés de estar escrito o que sempre se costuma escrever no Islã, Muhammad Rasulullah, o Muhammad é o mensageiro de Deus, está escrito aqui Ibrahim Halilullah, e o Ibrahim é o amigo de Deus, e o Ibrahim é o Abraão. E o Ibrahim é o amigo de Deus, é uma coisa que me deixou curioso, e esse é o epíteto do Ibrahim, inclusive no hebraico. O Ibrahim, está enterrado na cidade de Hebron. E Hebron vem da palavra Haver, que em hebraico é amigo. Não é a mesma raiz de Halil, mas o nome da cidade Hebron em árabe é Halil. Então, tudo está interconectado. Essa aqui é uma... eu falei aqui que é mameluco, mas eu acho que é otomano, viu? Eu acho que eu me equivoquei aqui, porque é do portão de Jaffa. Eu tenho a impressão que foi escrito no período otomano, tá? Vou fazer a correção. Eu não vou falar nesse instante sobre esse slide aqui, que é um slide que demanda muito tempo, mas eu só quero mostrar para vocês a quantidade de pensadores da filosofia. O Islã, quando ele se estabelece e se expande muito rapidamente, as pessoas tentam entender o que é essa religião, como eu vou interagir com Deus, como é que funciona. E alguns caminhos foram sendo desbravados. Um deles é a falsafa, a filosofia, que foi herdada dos gregos. E
graças ao Islã, graças à civilização islâmica, ela foi traduzida para o árabe e não se perdeu. Isso é conhecido. Mas existem outros caminhos também, um caminho da teologia, o Kalam, vai criando escolas teológicas para tentar atingir Deus através da razão. Ou o sufismo, que talvez nós conhecemos eles mais como o sufismo mais como um misticismo islâmico e tal, mas não sei se é exatamente o termo correto para se referir ao sufismo. Miki, eu estou vendo aqui um nome de uma rua que tem aqui em Tel Aviv, Ibn Gvirol. Ibn Gavilion. Mas o que era? Um filósofo árabe? Não, Edna, exatamente. Não, esse é judeu. Mas ele está imerso na civilização islâmica. Então, o próprio Maimônides, que está aqui... o Maimônides, que não sei... Ou o Hasdai ibn Shaprut, ou o Daud al-Mukamis, ou Judá o Levi Israel, ou o Sadia Gaon, Avraham ibn Israel, ou o Judá Levi, enfim, o Ibn Ezra, né? Todos esses pensadores, e somando a eles pensadores árabes, persas, como o Ibn Sina, que é o Avicena, ou o Ibn Rushd, que é o Averroes, ou o Ibn Arabi, o famoso Ibn Arabi, o Ibn Khaldun, que é o autor do livro que é talvez considerado o pai das ciências sociais e da história. Ele escreveu o livro Al-Muqaddimah, que é a história um livro de história, né? Isso tudo eu vou tentar falar nos próximos encontros, bem, obviamente, pinceladas e tal. Cada um desses, cada nomezinho que está aqui nesse quadrinho tem o Al-Ghazali, por exemplo. Enfim, cada nome desses é um curso de 10 aulas, cada nome desses, né? Não tem nem no mínimo, né? Imagina, tem que falar sobre Maimônides em 3 minutos, né? Esse é um famoso desenho do Rafael, se eu não me engano, né? Que está lá na Stanza, no Vaticano, e tem aqui o Averroes, aqui, que é conhecido como o comentador do Aristóteles, né? A gente consegue ver aqui o Platão e o Aristóteles, né? Sempre o Platão, o mundo das ideias, e o Aristóteles, mais o mundo terreno, né? E um desenho maravilhoso, né? Vários pensadores aqui acho que é o Arquimedes, mas esse aqui é o Averroes, está aqui retratado no Vaticano. Bom, como que nós estamos de tempo? Porque, isso é uma tristeza, né? Já estamos... Isso não foi... Eu não falei nada ainda, tá? Eu ia começar... Esse é o primeiro slide, na verdade. Isso tudo é só para um esquenta. São 8h10. A gente tem aí, talvez, porque eu também não quero cansar muito vocês, talvez mais uns 10 minutos, e aí a gente abre para um papo rápido e deixa o gosto de quero mais para um próximo encontro. Tá? Vou falar um pouco sobre a origem do Islã. Antes até de falar da origem do Islã, eu quero falar sobre 2 histórias interessantes que eu vi recentemente relacionadas com o Al-Jin, a figura mitológica do Al-Jin, que é traduzido para a gente como o gênio, né? O gênio da lâmpada, das 1001 noites, era um jin. Bem, eu estava lendo um livro aqui, cadê? Não sei cadê, enfim, um livro sobre o Ibn Saud, que é o pai da moderna Arábia Saudita, né? E teve lá, ele travou muitas guerras contra uma outra família, Rashid, tal, e ele teve que se refugiar numa tribo árabe, no sul da Península Arábica. Era a tribo de Al-Murra. E aí tem a história da mitologia, como que surgiu essa tribo Al-Murra. Tem uma história por trás dessa tribo. E a história é a seguinte, diz que o
o Al-Murra estava andando por ali quando viu uma jovem sendo ameaçada por um lobo no deserto. E aí ele foi lá e defendeu a jovem, atacou o lobo, afugentou, matou, não sei. E a jovem falou: nossa, eu devo a minha vida a você, o que você quiser, eu faço por você, né? E aí ele falou, encantado pela beleza da jovem, ele falou: eu quero me casar com você. O árabe é bem direto, né? Eu quero me casar com você. E aí ela falou: tudo bem, só que a gente tem que pedir autorização para o meu pai. Não tem problema, vamos lá. Ele vive no mundo subterrâneo. Tudo bem para você? Tudo bem. Aí eles foram para o mundo subterrâneo. Foram para o mundo subterrâneo e estava lá o pai da moça, porque ela era uma djinn, né? Era uma djinni. Os djinn, eles são como os humanos. Eles são como os humanos. É um outro grupo, uma outra categoria. Tem os anjos, tem os humanos, e tem os djinn. Eles vivem aqui entre nós e tal. Eu já vou entrar mais nisso, né? E aí ele foi lá e pediu a moça em casamento para o pai. O pai falou: não tem problema, dou a moça em casamento com uma única condição. Você nunca mais pode fazer a basmalá. A basmalá, lembra da basmalá do Bismillah Rahman Rahim? Que é em nome de Deus. Você tem que falar Bismil Jin, em nome do Jin. Em vez de falar Bismillah, você tem que falar Bismil Jin. Aí ele olhou e falou: bom, tudo bem, não tem problema. Bismil Jin, né? E voltaram para a superfície, tiveram filhos e tal, uma maravilha, muita riqueza, muita prosperidade. Ele viajava muito. Um dia, quando ele voltou de viagem um pouquinho antes, ele encontrou a mulher se arrumando no espelho, só que, para surpresa dele, ela estava sem o cabelo, ela estava careca. E no susto, ele falou: Bismillah! Né? Como a gente fala no jogo de futebol, minha Nossa Senhora! Bismillah! E aí ele falou Bismillah, e aí o mundo inteiro foi sendo comido para debaixo da terra. Ela foi para baixo da terra, tudo que ele tinha e tal. E ele conseguiu salvar a filha, segurar a filha assim, e conseguiu salvar a filha. E aí ela que deu a origem a essa tribo de Al-Murra. Essa é a história, né? E, mas beleza, isso aqui, então beleza, é pré-islâmico, ok, tinha esses mitos pré-islâmicos e tal. Muito bem. Eu fui agora para Dubai, agora mudando um pouco, fui para Dubai agora, faz um mês. Israel assinou os acordos de paz, eu queria ver ali, em loco, o que estava rolando. E eu contratei um motorista lá para mim, para conhecer alguns Emirados, e batendo papo com ele, ele falou, a gente foi vendo algumas ruínas, ele veio e falou que nessas ruínas moram os djinn. Atenção, eu não estou no ano 500 DC, antes do islamismo, eu estou depois de 1400 anos de islamismo na região, quando um muçulmano vira para mim e fala: aqui moram os djinn. Quer dizer que ainda existe. Eu falei: mas como é que é isso? Ele falou: olha, o meu primo tentou falar com o djinn, porque ele queria saber o segredo dos djinn, mas ele não conseguiu e tal, e não sei o quê. Enfim, ele contou umas histórias lá, mas como se essa crença no djinn ainda exista, tá? E tem muitas histórias do djinn, tem muitas histórias sobre o djinn. Mesmo no Alcorão, aqui tem um trecho que eu coloquei para vocês, alguns indivíduos humanos buscam o poder através do djinn, que é o que o primo desse meu amigo tentou fazer, né? Mas eles ficam loucos, né? Aliás, a palavra louco é majnun, alguma coisa assim, que vem de djinn, que o cara ficou enfeitiçado pelo djinn, né? Então, esse é um pouco do período pré-islâmico na Península Arábica. Bem, e na mesma península dos djinn e de muitos outros mitos, como peixes gigantes ou serpentes gigantes, aves gigantes, coisas desse tipo que existiam, existia também um comércio bastante intenso entre as cidades de Meca e Damasco, por exemplo, né? Então, aqui,
o Império... Nós estamos no ano 500, hein? A gente não está na Idade da Pedra, né? Tem rotas comerciais, e o próprio Maomé ele chegou a fazer essas rotas comerciais, né? Então, essa aqui é um mapa de como eram as rotas comerciais no período ali, um pouquinho antes, ou no período da existência do profeta Maomé. Bem, e o Maomé, ele nasce no ano 570, bem resumido, um super resumo fast track, né, da vida do Maomé. Ele perde o pai logo de cara, a mãe falece também muito rápido, então ele começa a ser criado pelo tio, pelo avô, Abdul Muttalib, e depois ele acaba sendo criado pelo tio Abu Talib, o tio Abu Talib, que é o pai do Ali, um dos primos do profeta Maomé, que é uma das figuras mais importantes no Islã também. Então, é importante... Depois eu tenho um mapa aqui da família para mostrar para vocês. Ele se casa com a Khadija, que já era uma mulher mais velha e muito rica, por conta do comércio e tal, e ele faz essas rotas comerciais em nome da Khadija, né? Ele tem essa herança, né? A partir de 610, quando ele tem 40 anos, ele começa a receber as revelações através do anjo Gabriel. O mesmo anjo que é o anjo da Anunciação, né? Ou é o anjo que segurou a mão de Abraão, né, quando ele estava indo sacrificar o Isaac. Então, anjos, humanos e djinn são bichos diferentes coexistindo no mesmo lugar, talvez em esferas diferentes, né? Bom, a família é uma das coisas que é uma das coisas mais importantes no Islã. O Ahl al-Bayt, a casa do profeta, né? Isso não é uma coisa que vem só do Islã. No judaísmo tem a casa de Davi. Tem a casa de Davi. E o Messias no judaísmo vem da casa de Davi. Ele não é de qualquer lugar. Por exemplo, eu posso ser o Messias, porque eu fiz umas buscas pela internet e descobri que eu sou da casa de Davi. Então, tem uma chance. Mas precisa ser da casa de Davi. Tá? Então, enfim, se quiser me eleger Messias, eu acho que é too much para mim, mas... Então, o Ahl al-Bayt, a casa Ahl é povo, né? Ahl al-Bayt, Bayt é casa, como no hebraico, Bayt, né? O povo da casa é uma definição muito importante, porque ela vai trazer mais adiante a legitimidade do califado. É através dessa definição que vai se fazer valer quem é o califa e quem não é o califa. Tá? Ou melhor dizendo, né, essa definição é um dos níveis de legitimidade que vai existir, dentre outros que são mais tribais mesmo, né? Os árabes, eles eram bastante democráticos, eles tinham uma assembleia que elegia o seu líder independente da família dele, né? Os anciãos elegiam uma pessoa para ser o líder e esse cara era o líder e pronto. Não tinha sangue de família na jogada, né? Mas com a chegada do Maomé e a introdução do Islã, esses dois conceitos, inclusive, passaram a se atritar, e isso é motivo de guerras até os dias atuais. Tá? Vou encerrar nesse, só falando rapidamente, né, a tribo Quraish, a tribo do profeta Maomé. Existia um certo monoteísmo em alguns lugares, já fora o monoteísmo judaico e cristão, né? E o dualismo zoroastrista na Pérsia, ali pertinho. Mesmo algumas tribos, cada tribo árabe tinha o seu grupo de deuses, né? E
um dos deuses, que era, vamos dizer, o chefe dos outros, talvez, né? Era o Lá. E quando você coloca a preposição o Deus, fica Allah, Allah, né? Que é Deus, né? E esse Lá já existia como um dos deuses, figurando entre tantos outros no período pré-islâmico. Todos eles tinham seu lugarzinho marcado na Kaaba, naquela construção que existe em Meca, né? E que o Maomé vai fazer mais ou menos como Jesus fez no templo, né? Quando ele entrou e tirou todos os comerciantes do templo e tudo mais, o Maomé, depois quando ele volta a Meca, ele vai lá e destrói todas essas estátuas, né? Ele é do clã dos Hashemitas. Hoje em dia, a gente tem um reino hashemita no mundo, que é o reino hashemita da Jordânia. Então, eles são do clã do Maomé, e isso dá uma certa legitimidade para ele ser um rei. O rei Mohammed, o rei Abdullah, da Jordânia. Ele tem uma legitimidade que eu venho da família dos Hashemitas. E aí tem a família mais próxima aqui, né? O avô Abd é escravo, servo, né? Abd é escravo. Então, se você tem um sujeito que chama Abdullah, é servo de Deus. Ou, enfim, Abdul Hamid é servo de Deus também, porque Hamid é um dos nomes de Deus. Allah tem 99 nomes, ou infinitos nomes, de acordo com um ou com o outro. E vamos encerrar por enquanto,